Bem, olá a todos, meu nome é Guilherme Pérez de Oliveira, eu sou advogado aqui no Rio de Janeiro, mestre e doutorando pela PUC de São Paulo e professor da PUC Rio. E muito feliz de estar aqui com vocês, passando um pouco da nova experiência, a experiência com o novo Código de Processo Civil. Tenho que elogiar essa iniciativa porque, de fato, todos os advogados têm que se preparar para esse novo momento, são muitas as novidades, e no tema que a gente vai falar aqui, inclusive, há muita novidade, né, questões desafiadoras e questões que merecem a atenção de vocês, né? A gente vai tratar, como vocês estão vendo aqui, da tutela provisória. É um tema, o nome já chama atenção, por ser um tema que a gente não está acostumado, um termo que a gente não está acostumado. Eu vou explicar por que o Código optou por esse termo tutela provisória e não chamando dos termos que a gente já conhece, como tutela antecipada, tutela cautelar, tutela de urgência, porque tutela provisória, né? Isso eu vou tentar passar para vocês. Esse tema, muito embora, enfim, faça parte do dia a dia da advocacia, a gente vai ver que algumas novidades interessantes surgiram nesse novo texto, né? Primeiro que o Código, na parte principiológica, ele repete o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. O que pode parecer desnecessário, pode parecer sem necessidade, mas é significativo que o artigo 3º do Código, logo no início, já traga a cópia, né, quase a literalidade do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que diz que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. E o que isso tem a ver com tutela provisória, tutela de urgência, né, que é o nosso tema? Tem tudo a ver, né? O artigo 535 da Constituição, ele determina, ele tem na verdade, uma amplitude gigantesca, mas uma das vertentes que se extrai do artigo 535 é que o legislador tem a obrigação de criar mecanismos para evitar lesão ou ameaça a direito. E isso não se evita apenas com a decisão definitiva, com a sentença de mérito que vem ao final do processo. A gente sabe que há situações em que a urgência determina uma tutela jurisdicional imediata sob pena do direito ser definitivamente violado. E não adianta depois aguardar a sentença definitiva, porque o direito já vai ter sido definitivamente violado e não vai mais adiantar a atuação do judiciário. Portanto, de cara aqui, o artigo se posiciona no sentido de que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito. A gente pode até dizer que antes de 1994, quando se consolidou no Código de Processo Civil, no Código de 73, na reforma de 94, se consolidou a antecipação de tutela para qualquer caso, que antes disso, pelo menos desde a Constituição de 88 até 1994, o legislador brasileiro estava numa espécie de inconstitucionalidade por omissão, porque apenas alguns procedimentos específicos permitiam a concessão de tutela antecipada. A tutela cautelar não. A tutela cautelar, todos sabem que o Poder Geral de Cautela é uma previsão originária do CPC de 73, mas não a antecipação de tutela. A antecipação de tutela só podia ser concedida em alguns procedimentos específicos, né? Como, por exemplo, o mandado de segurança, as ações possessórias. O juiz não podia conceder uma medida que coincidisse com o resultado final do processo logo de início. Precisava esperar a sentença. E, então, pelo menos naqueles 6 anos, a Constituição de 88 dizia, né, tinha o artigo 535 que eu já falei para vocês o teor. Até 94, não existindo uma antecipação de tutela para todo e qualquer caso, que a doutrina veio chamar de poder geral de antecipação de tutela, que foi o artigo 273, o legislador estava cometendo uma inconstitucionalidade, porque ele deixava situações de urgência descoberto. O juiz não tinha um mecanismo para evitar aquela lesão a direito, né? Então, finalmente, em 94, foi incluído o artigo 273 na forma que a gente conhece, que ainda está em vigor, vai deixar de estar quando entrar em vigor o novo código, e permitiu que o juiz concedesse antecipação de tutela em qualquer hipótese. No entanto, por conta desse sistema ter sido incluído no CPC de 73, ele não ficou tão sistemático, assim, tão harmonioso com o da tutela cautelar, né? A tutela cautelar, vocês sabem, no Código de 73 tinha um processo específico, né? Tinha um processo cautelar com seu próprio procedimento, suas próprias regras, sua própria natureza, né? E as medidas cautelares foram tratadas de maneira bem
detalhada, com cautelares típicas, né, procedimentos específicos para cautelar de arresto, sequestro, enfim. E ainda o Poder Geral de Cautela permitia outros tipos de tutela cautelar. Já a antecipação de tutela não, ela entrou com uma previsão pontual no artigo 273, com alguns parágrafos, e simplesmente dizia que o juiz podia conceder a tutela antecipada, assim entendido uma tutela dada antes do momento natural no processo, do momento definitivo, e que coincidisse com esse resultado final. Vocês sabem, bom, só para relembrar, não custa a gente frisar isso, porque esse vai ser uma premissa importante, porque a gente vai tratar aqui, é que tutela antecipada tradicionalmente prevalece na doutrina a definição de que tutela antecipada é uma tutela concedida antes do momento definitivo e que coincide com o provimento final, com o pedido principal. Enquanto tutela cautelar é uma tutela jurisdicional instrumental que visa apenas garantir o resultado útil do processo, mas não coincide, portanto, a contrário do senso, não coincide com esse resultado final, com esse pedido principal, né? Isso, por si só, essa diferença entre uma e outra, essa conceituação diferente entre as tutelas de urgência, já gerava muita confusão, né? Muito problema para a doutrina tentar resolver e para a prática, e que não foram totalmente resolvidos nem depois desses mais aí de 20 anos em que essa regra teve vigente, né? Por exemplo, os requisitos para uma e outra, né, foram colocados requisitos diferentes. Para a tutela cautelar, a doutrina tradicional sempre falou em fumus boniuris e periculo in mora, que a gente sabe bem o que é, né? Fumus boniuris é a probabilidade do direito, é o sentimento do juiz, ainda em uma cognição superficial, de que o direito está a favor daquela parte que está pedindo uma tutela de urgência, né? E o periculo in mora, todos sabem, o perigo na demora, ou seja, o risco que, se não concedida essa tutela de urgência imediatamente, o direito vai perecer em definitivo, ou vai, no caso da tutela cautelar, colocar em risco o resultado útil do processo, né? Já quando veio a previsão da antecipação de tutela, o legislador usou outros termos. Ele não falou só a probabilidade do direito e periculo in mora, ele fala em prova inequívoca da verossimilhança das alegações. Então, para antecipação de tutela, que essa tutela coincide com o resultado final do processo, não basta o tal fumus boniuris, que é a mera probabilidade do direito, se exige a prova inequívoca da verossimilhança das alegações. Então, a doutrina, diante desses termos diferentes, boa parte dela chegou à conclusão de que existiam requisitos diferentes para a tutela cautelar e para a tutela antecipada. Para a tutela cautelar, bastava uma probabilidade mais rarefeita do direito, não precisava de uma presença muito intensa, né, do direito material, enquanto para antecipação de tutela, por coincidir com o resultado final do processo, por ser muitas vezes satisfativa do direito que se pleiteia ao final, teria requisitos mais rígidos, né, mais difíceis de se preencher. Mas isso, na teoria, pode até fazer algum sentido, mas na prática, os senhores sabem que não funciona assim, nem nossa cabeça quando vai pedir, nem a cabeça do juiz, né? Não é assim que se raciocina juridicamente, porque chegavam a dizer assim, para conceder cautelar, basta que a sensação do juiz é que o autor tenha mais razão que o réu. Então, vamos dizer que, colocado isso em percentual, o autor tem 51% de chance de ganhar na cabeça do juiz, né? Tá, então para antecipação de tutela tem que ser algo mais intenso, prova inequívoca da verossimilhança. Então, alguns diziam, então o juiz tem que ter mais de 75% de certeza de que o direito é do autor. Não funciona assim a cognição jurídica, né? Não é assim, a gente não consegue colocar essa certeza em percentual, 75% de certeza, 51%, não é assim que funciona. Então, esse critério só servia para atrapalhar, para gerar dúvida, para gerar divergência doutrinária e para gerar dificuldade prática, né, de obter uma tutela de urgência, que, aliás, é um mecanismo para garantir, para efetivar uma garantia constitucional, como a gente já falou, né? Então, uma primeira ideia do novo Código, isso foi avisado, foi anunciado desde o início, seria simplificar esse sistema, que ficou complexo, né? De um lado, a gente tem a antecipação de tutela com determinados requisitos e que é pedida apenas incidentalmente, né? O que o 273 diz. Do outro lado, a gente tem a tutela cautelar, que tem um processo próprio, que pode ser utilizado em caráter preparatório, né? Tem outros requisitos e, eventualmente, até pode ser pedido também incidentalmente, mas tem um processo próprio, né?
Isso só gerou confusão. Então o novo código pensou o seguinte: vamos eliminar ao máximo essas diferenças entre tutela cautelar e tutela antecipada para ver se a gente elimina esses problemas. Então, os senhores devem ter ouvido falar ao longo da tramitação do projeto que se pretendia a unificação das tutelas de urgência. Isso foi muito falado ao longo da tramitação como uma grande modernização do código, né? Mas, infelizmente, a gente vai ver que essa diferença não foi totalmente eliminada. Algumas coisas avançaram. Por exemplo, a gente vai ver que os critérios, né, os requisitos foram unificados. Agora é apenas a probabilidade do direito periculo in more. No entanto, a gente vai ver que no procedimento de tutela de urgência e caráter antecedente, há procedimentos diferentes se tratar de tutela antecipada ou tutela cautelar. Os senhores podem pensar, bom, mas isso eu sei a diferença, né? A tutela cautelar que não coincide com o resultado final do processo, só visa garantir o resultado útil. E tutela antecipada é o que coincide com o pedido. Parece fácil na teoria, mas na prática os senhores sabem que não é bem assim. Por exemplo, a famosa cautelar de sustação de protesto, que é uma cautelar atípica, né? Não era prevista no Código 73 e que a prática forense considerou necessária usando o poder geral de cautela. Ela é cautelar mesmo, a gente chama de cautelar de sustação de protesto. Bom, ela visa garantir o resultado útil, portanto, se ela for cautelar. De quê? De que pedido? Bom, do pedido, vamos dizer, de declaração de inexistência do débito, né? Será que, se eu não sustar um protesto oriundo de uma determinada dívida, depois o juiz não tem como conceder a declaração de que o débito não existe? Realmente, eu só consigo garantir o resultado útil de um processo, né, cujo pedido seja declaração de inexistência de um débito. Eu só consigo garantir a utilidade desse provimento se eu sustar o protesto? Não me parece ser o caso. Quer dizer, tudo bem, vai haver um prejuízo com o protesto, evidentemente, mas ele, mesmo um protesto vigente, não impede depois a declaração de inexistência do débito. Portanto, será que é cautelar mesmo? Mas eu continuo achando que é cautelar, vocês podem argumentar, porque não coincide com o resultado final. Olha, você acabou de dizer que o critério é esse. E eu peço para sustar um protesto, é totalmente diferente do pedido de declaração de inexistência do débito. Portanto, continuo achando que é cautelar. Será? Porque, vejam só, o pedido de declaração de inexistência ele tem consequências, né? A doutrina fala muito bem dos efeitos secundários da sentença. A sentença não tem só o efeito imediato, por exemplo, o efeito declaratório nesse caso. Tem outros efeitos, tem outras consequências que são inevitáveis, imediatas. Se declaram a inexistência de um débito, todas aquelas providências que foram tomadas em razão do débito perdem a juridicidade, né? Por exemplo, o protesto. Se o débito foi declarado inexistente por parte do judiciário, o protesto deve ser cancelado, é evidente, uma consequência óbvia e imediata dessa sentença. Portanto, é o que a doutrina chama de efeito anexo da sentença. Então, a sustação do protesto seria um efeito anexo da declaração de inexistência do débito. E aí o nome, né? Antecipação dos efeitos da tutela. Eu não estou antecipando um efeito da tutela declaratória negativa, que é sustar o protesto? Então vejam, senhores, que mesmo uma providência que a gente sempre chama de cautelar de sustação de protesto, me parece que é antecipação de tutela, na verdade, não é cautelar, né? E isso, para fins do Código 73, faz diferença em dois aspectos, como eu já falei. O primeiro é os requisitos. Se o juiz entende que é uma cautelar, ele vai se contentar com a probabilidade do direito. Se ele entender, assim como eu entendo, que é antecipação de tutela, ele vai exigir prova inequívoca da verossimilhança da alegação. O que é um conceito aberto, ninguém chegou à conclusão segura do que é prova inequívoca da verossimilhança. Então, a ideia é unificar, né? E em outro aspecto seria essa questão do procedimento, que eu mencionei. O processo cautelar só pode servir para as medidas cautelares. Já a antecipação de tutela, o 273 diz, tem que ser pedido incidentalmente no processo. É verdade que o legislador incluiu um parágrafo depois, dizendo que eu também posso pedir tutela cautelar incidentalmente no processo. Mas ele não disse o contrário, ele não disse que eu posso entrar com processo cautelar pedindo antecipação de tutela. Para que eu entraria com processo cautelar pedindo antecipação de tutela? Ora, não estou dizendo que a gente faria isso conscientemente, mas dentro dessas situações e que há dúvida se trata de antecipação de tutela ou cautelar, podia acontecer um problema nesse sentido. Eu entrar com processo cautelar
volta ao nosso exemplo, pedindo sustação do protesto e dizendo que futuramente vai entrar com o processo principal de declaratória negativa. O juiz entende que isso é antecipação de tutela. O que ele vai fazer? Não vai aceitar, vai inadmitir a inicial, indeferir a inicial ou extinguir sem resolução do mérito o processo cautelar. Portanto, são empecilhos formais à concessão de tutela de urgência, que é muito importante, porque serve para garantir um princípio constitucional, né? Então, muito se falou nisso. Vamos eliminar a dicotomia tutela antecipada e tutela cautelar, ela só serve para atrapalhar, né? Foi feito isso? A gente vai ver que não, infelizmente, né? Os critérios foram unificados, como a gente vai ver, mas ainda permanece a necessidade da gente diferenciar o que é tutela antecipada do que é tutela cautelar, né? Para fins do procedimento que vai ser adotado, isso vai ficar mais claro ao longo da nossa exposição. Por hora, é o que basta para a gente introduzir o tema e a gente volta então no próximo bloco. Até logo.